Boa noite. Eu tenho pregado poucas vezes à noite e muitas caras que estão aqui eu não conheço. Isso tem uma vantagem da igreja estar crescendo, mas tem uma grande desvantagem que eu não conheço. O pastor não conhecer as ovelhas é muito ruim para mim. Então eu quero pedir que o Espírito Santo de Deus, que é aquele que nos convence da justiça, do juízo e do pecado, ilumine a cada um de nós, a começar de mim, que essa palavra seja uma palavra viva, que entre na sua mente, no seu espírito, e que traga uma esperança, porque o evangelho é a boa notícia. A palavra evangelho no grego, ela é o transliterado do grego, é boa notícia. Então o que eu quero trazer para vocês aqui é uma boa notícia, apesar de tanta má notícia que você tem visto aí. Eu vou dar um conselho aqui para vocês de um homem velho e um crente velho. Não fica navegando muito na internet não, porque você alimenta a parte ruim da sua alma. Muitas má notícias, muitas coisas. E nós estamos cada vez, eu quero dar essa outra boa notícia, cada vez vai piorar mais, viu? Porque quanto mais difícil for as notícias que você vai ver, mais próximo está a volta de Jesus para vir buscar a sua igreja, que eu e você fazemos parte. Amém? Então, essa palavra que eu quero compartilhar aqui com vocês, ela é uma palavra profética. E eu queria explicar um pouquinho qual a diferença de um dom de profecia com a palavra profética. As duas coisas vão na mesma direção e Paulo fala isso lá no 1 Coríntios, no capítulo 14, no versículo 3, ele falando sobre os dons, ele fala assim: o que profetiza fala aos homens, edificando, exortando e consolando. Então esta é a função da profecia, seja ela uma palavra vinda diretamente do Senhor para cada um de nós através de um dom de profecia, ou seja ela partindo da palavra. Então a função da profecia, seja ela, como eu disse, do dom ou da palavra, ela é edificar, que no original grego é promover crescimento. Então a primeira coisa que a profecia faz em você é promover um crescimento. Que crescimento? Crescimento espiritual. A segunda, essa foi traduzido como exortação, e nesse caso ele é encorajamento. Então você não pode receber uma palavra profética, ou um dom, ou uma profecia dada por um dom, por alguma pessoa, se ela não trouxer isso para você, se ela não te edificar, ou se ela não te encorajar. Ou seja, uma palavra profética que vem para você através de um dom, que te deixa mais down, mais deprimido, ela não veio de Deus. Percebe isso? Então, o dom de profecia pode acontecer com algumas origens. Origem que vem de Deus, que edifica e que encoraja e que finalmente consola. Mas pode vir da carne de uma pessoa que está com raiva de você e ela fala uma coisa como se fosse uma profecia, mas não veio de Deus, veio dele. E é importante a gente entender isso, porque essa palavra profética que eu vou deixar para vocês hoje, é com esta função que nós vamos ter que sair daqui hoje convencido pelo Espírito, mas não pela minha palavra, mas pela palavra do Senhor, revelada pelo Espírito Santo de Deus. Nós vamos ter que sair daqui hoje com um crescimento espiritual, com esse encorajamento de que nós estamos chegando no final dos tempos, mas isso é muito boa notícia para mim e para você, e com esse consolo ou com um despertar para estimular você a buscar mais a palavra de Deus. Amém, irmãos? Eu quero falar hoje sobre esses últimos tempos, o que nós estamos vendo nesses últimos dias. Na verdade, até a notícia de ontem, né? Que os Estados Unidos soltou aquelas bombas lá no Irã. Como eu disse, eu quero falar de boa notícia. Isso para mim é uma boa notícia. Quanto mais eu estou vendo isso se cumprir, eu estou vendo a volta de Jesus. Então é essa perspectiva que eu quero que você entenda isso. Mas eu quero fundamentar isso falando muito mais, não como um dom de profecia, mas falando muito mais com as promessas proféticas que Deus tem para mim e para você como filho de Deus.
Você se considera filho de Deus? Filho de Deus é aquele que nasceu de novo, que declarou com a sua boca e creu com o coração que Jesus Cristo veio para morrer por mim e por você, pagar no nosso lugar a dívida que era impagável. E sendo filho de Deus, você, a partir do momento que você faz isso, você está com o seu nome escrito no livro da vida para passar a eternidade com Ele. E, portanto, Ele faz uma separação. Hoje mesmo eu falei com uma pessoa que, falando sobre esse tempo de incredulidade que nós temos vivido, eu falei, olha, o povo de Israel clamou ao Senhor incessantemente até que Ele desceu do céu, como ele é uma figura poética que muitas vezes a Bíblia usa. Ele desceu do céu e ouviu a voz do povo. Muitos de nós estão passando por situações, estão clamando por uma libertação de uma dívida, de um relacionamento quebrado, ou de uma doença que foi decretado por um médico que você tem, e que aos olhos dos médicos não tem cura. Mas quando Deus ouviu a voz desse clamor desse povo, Ele fez uma demonstração para eles do seu poder e do seu amor. Ele escolheu 10 pragas para mostrar que cada uma daquelas pragas ele estava destruindo um deus, entre aspas, um deusinho pequeno dos egípcios. E ele mostrando para o povo que ao mesmo tempo que ele estava destruindo aqueles deuses dos egípcios, ele estava mostrando que ele fazia acepção das pessoas. Ou seja, o povo de Deus está sendo separado num momento ruim, como aquele que eles passaram. E o povo de Deus que vive hoje, estou fazendo um paralelismo, também está sendo preparado. Então não tenha medo, tenha alegria, porque Deus está fazendo isso. Mas o povo, todo o povo que foi tirado do Egito, ele teve o mesmo comportamento? Não. Passaram aquelas 10 pragas, foram salvos, saíram apressadamente do Egito. 600 mil homens, poderiam falar hoje entre 2 a 3 milhões de pessoas, considerando as mulheres, os filhos e os seus agregados. Então, eles saíram dali com um poder tremendo de Deus. E o que aconteceu? Chegaram na frente do mar e viram o inimigo chegando. Aí falou, poxa, e agora? Aí Deus fez uma coisa tremenda. Nunca mais aconteceu isso na história do mundo. E nunca mais vai acontecer. E Deus abriu o mar para que eles passassem, a Bíblia diz, a pé enxuto. Teve um secador assim divino que passou rapidamente, secou aquela terra para eles nem atolarem ali. Nem assim eles creram, irmãos. Passaram um tempo andando no deserto até chegar à terra prometida. Se você calcular, talvez 3 semanas eles chegaram lá. E naquele período Deus deu diariamente um maná, comida diária, porque eles não tinham comida, não saíram com provisão para 3 milhões de pessoas. Encontraram água no deserto, mas nem por isso eles creram. Fazendo um paralelismo com a situação que nós estamos vivendo hoje, muitos de nós estão caminhando na incredulidade de ver essas coisas acontecerem e não perceber que Deus está fazendo milagres na minha vida e na sua vida diariamente, como um maná. Imagina, irmãos, você levantar de manhã, colher aquele maná, e teve alguns que, com muita incredulidade, querendo fazer uma provisão, guardaram o maná para o dia seguinte. Olharam para um lado, para o outro, eu vou esconder aqui um pouquinho, porque quem sabe amanhã não vem. E aí sabe o que acontecia com esse maná guardado? Apodrecia. Mas chegava na sexta-feira para o sábado, que era um dia de descanso deles, aí podia colher 2 vezes e ele não apodrecia. Então, semanalmente, diária e semanalmente, eles passavam por um milagre pequeno como esse. Passou a ser pequeno, porque eu imagino que no primeiro dia, ou no segundo dia, ou na terceira, na primeira semana, as pessoas falassem, poxa, mas que negócio impressionante, é milimetricamente calculado. Mas nem assim eles creram. E aí Deus os entregou naquela incredulidade e falou, tá bom,
Somente 2 homens daquela geração, Josué e Caleb, quando foram fazer, eles logo chegaram lá, 3 semanas depois chegaram e Deus mandou ele fazer uma vistoria na terra prometida, que ele tinha prometido uma terra que manava leite e mel. A forma poética da palavra de dizer isso. Ali era uma terra que estava tudo pronto, eles não precisavam construir nada, já estavam com os celeiros cheios de cereal que eles tinham colhido naquela semana, mas eles viram gigantes. E aí, aos olhos deles, eles se sentiram como gafanhotos, pessoas pequenas. Irmãos, essa palavra que eu estou falando não tem nada a ver com a palavra que Deus me deu hoje. Eu estou sentindo que o Espírito Santo de Deus quer mostrar para nós esse tipo de introdução. Então, eles olharam aqueles gigantes, e somente 2 dos 12 que foram destacados, um de cada tribo para ir lá ver, somente 2 falaram, poxa, olharam aquele gigante e falaram assim, então nós não vamos, aqueles burrinhos nossos são mais fracos que aqueles homens, eles vão puxar a enxada para nós, eles vão fazer tudo. Eles olharam aquele celeiro cheio de cereal que já tinha acabado de colher, então nós vamos ter comida amanhã, porque o maná vai parar, então nós vamos ter comida amanhã. Nós não precisamos construir as nossas casas, porque elas já estão prontas. Muitos de nós não estamos enxergando que Deus está preparando situações como essa para mim e para você. Só que como eles não creram, somente 2 daqueles 12, Josué e Caleb, creram. E eles voltaram murmurando, reclamando, falando que não dá, nós vamos morrer aqui. É como se Deus promete uma coisa para mim e para você, irmãos, e você vai relativizando. Ao longo dessa semana, quando Deus me falou dessa palavra que eu quero rapidamente falar para vocês, eu fui percebendo isso, as pessoas estão muito incrédulas. Eu não estou falando daquele que é ateu. Ateu é aquele que não crê em Deus. Eu particularmente acho que não existe ninguém que não crê em Deus. Ele crê em alguma coisa, que ele pode não chamar de Deus. Tem um amigo meu que está pregando para um grupo definido como ateu, e um deles chegou para ele essa semana e falou assim, eu agora sou um ateu não praticante. O que quer dizer um ateu não praticante? Né? Eu conheço um crente não praticante, mas um ateu não praticante, ele estava querendo dizer que ele estava indo na direção contrária do ateísmo. Ele estava começando a querer crer. Então, irmãos, eu separei aqui, dentro disso que eu estou falando, dessa introdução da palavra profética, nós estamos vivendo hoje, nessa geração, que eu creio que nasceu em 1948, e eu sou de 48, essa geração que nasceu em 48 vai ver a volta de Jesus. É a geração que vai ver a volta de Jesus. Nós não temos tempo, eu poderia ficar aqui 1 semana, 2 semanas falando sobre essa análise escatológica da Bíblia. Está cheio hoje de pastores, inclusive o principal, modéstia à parte, é o meu irmão Lamartine. O Lamartine, ele só fala na escatologia. Então isso aí é bom que você aprenda isso, mas não vou falar de escatologia. Eu vou falar de que as palavras proféticas que se cumpriram, elas foram proferidas por profetas há muito tempo atrás e se cumpriram, elas viraram o quê? História. Então, é isso que eu estou querendo dizer, que essa geração que nasceu em 48 está vivendo agora, nos nossos olhos, um momento profético que muitos de nós não temos percebido isso, porque precisamos estudar profundamente isso. Eu separei 3 passagens dessas que já se cumpriram, só para fortalecer esse entendimento e essa base dessa palavra profética que eu estou dando. O primeiro está lá no livro de Daniel, no capítulo 9. Anota e estuda isso, porque eu não vou ler, porque são muitas passagens, mas capítulo 9, versículo 20 a 27, Daniel fala das 70 semanas, que é uma forma também poética de dizer que cada semana eram 7 anos. Então ele estava falando de um período na história que eram de 70 vezes 7 anos. Ou seja, 490 anos ele estava prevendo o que ia acontecer a partir da data em que Neemias recebeu uma ordem para ir lá edificar Jerusalém. E essa data que em qualquer Google você vai descobrir que é dia 14 de março de 443 a.C., ela foi se cumprindo rigorosamente. Das 70 semanas, cumpriram 69 semanas. Falta 1 semana, ou seja, 7 anos.
Esses 7 anos, também previsto até o versículo 27 do capítulo 9 de Daniel, fala sobre a grande tribulação, que vai acontecer logo depois do arrebatamento da igreja. E quando é que acontece esse arrebatamento da igreja? A Bíblia diz que não tem data para isso. Qualquer pessoa que falar que vai ser tal dia, ela está mentindo. Mas Deus, na sua maneira de fazer, ele não esconde dos seus profetas nada que ele vai fazer, ele vai mostrando sinais, e são esses sinais que eu e você estamos vivendo. Está muito próximo. Quando você tem uma guerra, e eu hoje ouvi o pronunciamento do comandante que organizou esse ataque que os Estados Unidos fez ontem. Esse ataque não começou assim, no dia seguinte levantou o Donald Trump e falou assim, eu vou atacar o Irã e vou destruir os seus bunkers lá. Não, ele não falou isso. Isso foi se preparando, foi fazendo um plano muito grande. E o que nós estamos vendo é uma movimentação dos exércitos desses países para que aconteça essa guerra prevista no capítulo 38 e 39 de Ezequiel. Então, eu quero que você estude. Anote isso, do capítulo 36 de Ezequiel até o 39, é um trecho enorme da Bíblia que a gente não poderia estudar aqui agora em 30, 40 minutos. Mas anote para você estudar, porque essa é uma palavra profética de esperança para mim e para você. Desses 4 assuntos que acontecem, previstos no capítulo 36 a 39 de Ezequiel, 3 deles já foram cumpridos, já viraram história, e eu vou chegar a isso rapidamente. Então, o primeiro item que eu estou mostrando, só para dar essa base, é Daniel 9, 20 a 27. Estude depois em casa. Se apoie nesses pregadores que falam da escatologia com visão bíblica. Tem muitos que estão inventando coisa aí. Ouve dizer, então ele vai falando, vai dando like e tal. Não é isso que eu estou falando. Estou falando de gente que estuda seriamente isso. Tem mais 2 outras passagens que são impressionantes. Eu confesso a vocês que eu já li isso aí tantas vezes, mas quando fui preparar essa mensagem, eu confesso a vocês que eu até chorei. Eu falei, Senhor, mas como o Senhor é preciso nas suas coisas, como o Senhor é tão amoroso. Olha aqui, Jeremias, anota aí, 25, de 1 a 12. Eu só vou ler 2 versículos que se destacam, o versículo 11 e o 1. Jeremias 25, de 1 a 12, ele fala de um período de 70 anos de exílio na Babilônia do povo de Israel. Jeremias estava vivendo num tempo muito difícil em Judá. Esse tempo era de muito pecado, um tempo de muita incredulidade, um tempo que nós estamos vivendo agora. E ele disse assim no versículo 11, toda esta terra virá a ser um deserto e um espanto. Estas nações servirão ao rei da Babilônia 70 anos. Toda palavra profética, seja num dom ou seja da profecia, a profecia que está na Bíblia, ela vai se cumprir sempre porque Deus é poderoso. A profecia que vem da palavra, ela não tem ruído. A profecia que vem do homem, se for de Deus, ela se cumpre. A Bíblia autoriza você a conferir se aquela profecia venha de Deus, no dom de profecia, quando ela se cumpre. Quando ela não se cumpre, a não ser que seja condicional, ela não veio de Deus. Então, essa palavra aqui, ele falou claramente, 70 anos vocês vão ficar no exílio da Babilônia. No versículo 12 ele continua, acontecerá, porém, que quando se cumprirem os 70 anos, castigarei a iniquidade do rei da Babilônia e desta nação, ou seja, a nação que hoje chama Iraque, diz o Senhor, como também a da terra dos caldeus, farei deles ruínas perpétuas. Hoje eu estava falando com a Raquel, Deus é tão bom conosco que nós moramos no Iraque e vimos com os nossos olhos, quando fomos lá visitar as ruínas da Babilônia, que é uma ruína perpétua. Desde aquela época Deus destruiu aquilo tudo. E nem Saddam Hussein, que se chamava de descendente de Nabucodonosor, nem ele conseguiu reconstruir a Babilônia, porque cada vez que ele tentou fazer isso, teve um acidente qualquer lá, e aí morreu gente, Deus não permitiu. Até hoje eu vi isso com a minha mulher. No versículo 1, ele diz exatamente em que data que começou. Aí eu fui conferir isso no ChatGPT,
diz assim, no versículo, viu, Rony? Versículo 1 do capítulo 25 de Jeremias. Palavra que veio a Jeremias acerca de todo o povo de Judá no ano 4 de Joaquim. Está feito. É muito simples. Quando é que foi o 4º ano do rei Joaquim de Judá? Ponto. Saiu lá, 605 a.C. E quando foi que o povo foi? Em um outro trecho nós vamos ver. Exatamente 6 meses depois, 7 meses depois, eles cumpriram aquela palavra profética e eles foram exilados em 3 levas diferentes. A primeira leva foi Daniel com Sadraque, Mesaque e Abidnego, mais uns outros mocinhos lá. Depois foi um grupo muito maior, e a terceira, quando eles entraram, realmente destruíram ali todo aquele templo de Jerusalém, eles levaram todo mundo e ficaram até quando lá? O rei da Pérsia, Ciro, que foi profetizado por Isaías 160 anos antes dele existir. Imagina, irmãos, eu nasci no dia 11 de setembro de 48. Vamos dizer que eu, quando tivesse uns 20 anos de idade, fosse o rei do Brasil. Aí alguém chegasse para mim e falasse: ô Caio, aqui ó, você vai libertar a Argentina. Escolhi a Argentina aqui. Você vai libertar a Argentina. Está escrito aqui, ó, escreveram 100 anos antes de você nascer, que o Caio ia libertar a Argentina. Ciro não era um crente, vamos chamar assim de um crente. Mas alguém deve ter falado isso, não está na Bíblia, eu estou só imaginando. Quando ele viu esse negócio aqui, ele falou: poxa, mas está escrito isso? Tá. Eu estou aqui parafraseando isso. Mas no ano 537, faça as contas depois, quando você faz antes do Cristo, você tem que somar os 605, bota mais um ano, e tem que somar também no 537, bota mais um ano. Então dá exatamente 70 anos depois, ele fez um decreto libertando o povo. Agora, onde estava escrito isso que Ciro ia fazer? Capítulo 48, versículo 28 de Isaías, que é o último versículo do capítulo 44, versículo 28, diz assim: que digo de Ciro? Ciro, ele é o meu pastor. Deus chamou Ciro de um pastor, um homem incrédulo, ele chamou de pastor. E ele cumprirá tudo o que me apraz, e que digo também de Jerusalém: serás edificadas, e do templo será fundado. Isaías profetizou isso 160 anos antes do Ciro existir. E ele continuou no capítulo 45, do 1 até o 8, o 7º, ele continua falando. Eu vou ler um pedaço só aqui, porque senão nós vamos perder tempo, que eu quero focar. Assim diz o Senhor ao seu ungido. Essa palavra ungido é Machia. Ele chamou Ciro de ungido, ou seja, aquele que foi determinado por Deus para fazer aquela frase, aquela ação. E a quem eu tomo pela mão direita para abater as nações ante a tua face, para descingir lombos dos reis e para abrir diante dele as portas que não se fecharão. E ele continua, até depois você lê em casa isso para você ver que, com certeza, aconteceu essa decisão, porque Deus tem o controle completo de todas as coisas. Nesta altura agora eu pergunto para você, eu escolhi essas 3 passagens aqui para mostrar que Deus profetizou que ele foi e depois profetizou que ele voltou. Porque esse trecho aí de Isaías, se for ler, vai dizer isso, que eles voltaram 70 anos depois. A nossa obrigação agora como crente, irmãos, que nós cremos na palavra de Deus como cumprimento, é você que faz parte dessa geração que nasceu em 48, que vai ver essa guerra. Essa é a função das coisas que vão acontecer nesses últimos dias. Então, eu separadamente, eu preguei aqui para você, vou repetir o capítulo 36 a 39 de Ezequiel, para você ler em casa e estudar com calma isto. Ele fala de 4 partes, ele divide essa profecia. A primeira parte, ele profetiza para a terra. Quero lembrar você que Ezequiel escreveu isso 560, 70 anos antes de Cristo. Portanto, há 2.600 anos atrás,
ou seja, pouco menos de 2.600, porque Israel foi fundada em um dia, no dia 9 de novembro de 1947, na sessão da ONU, que foi presidida por um brasileiro chamado Oswaldo Aranha. Faço um parênteses aqui, Deus tem um propósito especial com o Brasil, exatamente porque foi um brasileiro que fez nascer Israel. As pessoas às vezes falam bobagem na internet. Outro dia eu vi alguém falando que não, ele foi o voto de Minerva. Não foi voto de Minerva, não. Ele era, há uma tradição desde a fundação da ONU, que todo brasileiro é que abre a ONU, abre a sessão da ONU. Depois de um certo tempo, os presidentes falam, bom, por que eu vou mandar um ministro das Relações Exteriores? Eu mesmo vou lá. Então o Lula já foi, o Bolsonaro já foi e vários já foram. Mas naquele ano, em 1947, Oswaldo Aranha, que não era crente, era um homem culto, e ele tinha na cabeça dele que a única forma de acabar essa briga de Israel sem um país, tinha acabado de sair da guerra, a guerra de 45, eles estavam desanimados demais, e você vai ver isso nessa palavra profética aqui. Ele falou assim, está na minha mão colocar um pedido, uma moção, para fazer com que seja fundada uma nação em Israel. E ele então, que estava marcado por dia 19 de novembro, essa sessão, a abertura da sessão, ele fez uma pesquisa de 57 países que voltaram naquela sessão, no dia 29, ou seja, 10 dias depois. Ele fez uma pesquisa e ele viu que tinha uma grande chance de não ser aprovada essa moção. E ele ficou preocupado, porque os americanos não estavam nem aí com aquilo. Os americanos já eram poderosos naquela época, depois da guerra. O que ele fez? Ele pegou um avião, saiu de Nova York, foi para Washington, numa recepção que teve na Casa Branca, e ele se aproximou da mulher do presidente dos Estados Unidos, que era professora na escola do Minical, né? De tão crente que ela era, e ele falou assim, eu sou embaixador no Brasil, sou ministro de Relações Exteriores, eu vou abrir a sessão, vou atrasá-la 10 dias, porque eu fiz uma pesquisa e cheguei à conclusão que os votos não são suficientes para a gente fundar Israel como uma nação. E ela ficou olhando para ele como se fizesse assim, e o que eu tenho com isso? Ele falou assim, está na sua mão, na mão do seu marido e na minha, cumprir o que está escrito no capítulo 66, versículo 8 de Isaías, que eu não sei nem se eu anotei aqui, que diz assim, eu anotei, quem jamais ouviu, capítulo 68, versículo 8 de Isaías, quem jamais ouviu tal coisa? Quem viu coisa semelhante? Pode, por acaso, nascer uma terra em um só dia? Ou nasce uma nação de uma só vez? Pois Sião, antes que lhe viesse as dores, deu à luz aos seus filhos. Sião é Israel, monte de Sião. A mulher ficou impressionada, porque ela lembrou dessa passagem. E o que você precisa de mim? Ela falou, eu preciso que você convença o seu marido de botar toda a sua capacidade de negociação no convencimento dos países, para que nós possamos instituir uma resolução e fundar Israel em um dia. E dos 57 votos, foram 10 contra, 1 abstinência, e o resto tudo votou a favor. Irmãos, Deus tem usado as pessoas, através da história, para fazer cumprir aquilo que Ele está fazendo. Então a pergunta que eu faço, trazendo desse controle completo que Ele tem sobre a história do mundo, trazendo para a minha vida, para a sua vida particular, os problemas que você está sentindo, está passando, e que você está olhando em volta e não está vendo solução, como aquele povo que tinha acabado de sair de 6 milhões de holocausto nos campos de concentração, aquele povo que estava altamente traumatizado com aquilo. Que esperança tinha aquilo? Muitos de nós estamos perdendo a esperança dos dia a dia nossos. Se Deus tem capacidade de controlar a história do mundo dessa forma, Ele controla a minha vida e a sua também. Então, quando você estudar o capítulo 36 a 39, ele fala primeiro sobre a terra. Ele profetiza, como eu disse,
No ano 70 depois de Cristo, esse povo foi expulso de lá. O Império Romano destruiu o templo pela terceira vez, destruiu o templo. E a partir dali, aquela terra ficou abandonada. É como se você tivesse um sítio ou uma fazenda, você nunca mais voltasse lá. Aquilo cresce capim, cresce saúva, dá de tudo ali. O deserto virou o maior deserto, o pântano virou um pântano e não tinha nada, não valia nada aquilo. Mas Deus, ele vai movendo o coração das pessoas, irmãos. Então, quando Ezequiel, há 2.700 anos atrás, ou 600 anos atrás, ele profetizou primeiro sobre a terra, você vai ver assim, no versículo 5 do capítulo 36, vou ler rapidamente aqui. Portanto, assim diz o Senhor Deus, certamente no fogo do meu zelo, no fogo do meu zelo, eu falei contra o resto das nações e contra todo o Edom. Edom é a Jordânia de hoje. Eles se apropriariam da minha terra com alegria de todo o coração e nem menosprezo da alma para despovoá-la e saqueá-la. Pula para o versículo 8. Mas vós, ó montes de Israel, primeiro ele está falando dos montes de Israel, ou da terra de Israel, vós produzireis os vossos ramos e darei o vosso fruto para o meu povo de Israel, o qual será prestes a vir, porque eis que eu estou convosco e voltar-me-ei para vós outros e serei lavrados e semeados. Multiplicarei homens sobre vós, ou seja, sobre a terra, e toda a casa de Israel, sim, toda as cidades serão habitadas e os lugares devastados serão edificados. Vai lendo depois isso aí, até o final, que você vai ver que isso se cumpriu. Graças a Deus, eu e minha mulher fomos 2 vezes lá e vimos com os nossos olhos um jardim. Israel é um jardim hoje. Irmãos, no Mar Morto, que não nasce nada, não tem vida dentro daquele mar, o Mar Morto, em volta do Mar Morto, está sendo plantado, e tem peixe de água doce. Nós estamos vendo isso com os nossos olhos, é o tempo profético que eu e você estamos vivendo. A segunda e a terceira parte que ele fala da nação e do povo, também aconteceu. Você pula no versículo 11 do capítulo 37, vou ler rapidamente também. Diz assim, então me disse, filho do homem, esses ossos, quando ele está falando do Vale dos Ossos Secos, você já conhece isso aí, ele está se referindo àqueles ossos, profeticamente ele estava falando, esses ossos são essa nação que acabou de sair de uma guerra, e essa guerra trouxe para eles desesperança completa, essa nação nossa não vai ser reconstruída nunca mais. Eu fico me colocando no lugar de um sujeito que passou 5 anos vendo gente morrer, e ele pelo menos não morreu. Mas o que ficou na cabeça dele? Fica um complexo de culpa, por que eu não morri também? Filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Aquela visão que ele deu para Ezequiel, ele estava mostrando um vale enorme, cheio de esqueleto. E quando eu fui as 2 vezes em Israel, eu fiz questão dela naquele museu do Yad Vashem, que é uma coisa horrorosa para você ver. Tanto de fotografia como de filme branco e preto, de vendo gente sendo um trator bulldozer parecido com aqueles D9 que quando eu construí a estrada, empurrando corpos todos pelados e cadáveres dentro de uma vala enorme assim. E eu perguntei para a guia que estava chorando, e eu falei assim, mas a senhora quantas vezes a senhora faz isso aqui? Falou, toda semana. Eu falei, você chora toda vez? Choro toda vez. Eu falei, gente, você precisa procurar um psiquiatra, porque não sei como é que você aguenta isso. E aquela cena era uma cena horripilante, porque no meio daquela multidão de gente ali que eu não sabia decidir se era homem ou mulher, tudo esquelético, de vez em quando vinha um braço assim que levantava. Ou seja, estavam vivos. Quando você vê um negócio desse, essa visão, Deus deu para Ezequiel há 600, 700 anos antes de Cristo. Então essa visão ele chamou, este é a casa de Israel. Eis que eles dizem, os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança. Estamos de todo exterminados. Portanto, profetiza e diz, assim diz o Senhor Deus, eis que eu abrirei a vossa sepultura e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura e vos fizer sair dela, ó povo meu. Porém em vós o meu espírito e viverei e vos estabelecerei na vossa própria terra. E então sabereis que eu, o Senhor, disse isto e o fiz, diz o Senhor.
Isso já se cumpriu, irmão. Já virou história. Portanto, é isso que eu quero profetizar para mim e para você hoje. Se você estiver passando uma situação semelhante a essa, de desesperança completa, eu digo com a palavra profética que o Senhor está a controle da sua vida. Quando ele terminou no capítulo 38, já agora eu estou querendo dizer o seguinte: esses 3 primeiros passos, se referendo à terra, ao povo e à nação, viraram história. Já se cumpriu. Agora falta uma quarta coisa, que está a partir do capítulo 38 de Ezequiel. E eu vou ler para vocês, ela é uma sequência mesmo, porque ele primeiro fez a terra. Como é que foi a terra? Em 1898, Theodore Roosevelt, que era um jornalista, amigo do Rothschild. Imagina um jornalista judeu, lá na Suíça, amigo de um banqueiro como Rothschild. Chegou e falou: eu tenho uma visão. Nós temos que comprar a terra de Israel e formar uma nação. Em 1898, irmãos, Deus vai preparando as coisas dessa forma na minha, na vida e na sua vida. Eu vou fazer em setembro 77 anos de idade. Nunca imaginei que eu ia ser um pastor. A minha visão, o meu sonho era ser um engenheiro, como era o meu avô paterno, o Leonardo Pozzella, que era um calabrês lá de Borgia. Eu queria ser engenheiro como ele. Nunca passou na minha cabeça de primeiro ser crente. Como a minha mulher gosta de dizer, eu era tocador de cuíca no carnaval e ela a rainha do carnaval. Como é que Deus pega um casal assim, inapropriado para ser pastor? Deus faz isso na minha e na sua vida, irmãos. Então, essa palavra profética, ele vai cumprir na minha e na sua vida, não importa o que você pensa. Ele pegou no versículo 1 e fez assim: veio a mim a palavra do Senhor dizendo, no capítulo 38, filho do homem, ele estava chamando Ezequiel, filho do homem, volve o rosto contra Gog. Gog é o nome de uma pessoa, da terra de Magog. Eu fui lá de novo no GPT. Eu tenho um livro, viu, Rony, que antecede a inteligência artificial. É um livro de John Davis, que é um dicionário de nome. A Carminha conhece esse livro. Lá tem todos os nomes que estão aqui. Foi a pergunta que eu fiz para Deus: Senhor, esses nomes, qual é a referência atual de um nome que para Ezequiel chamava Magog? Por exemplo, a Pérsia chama Irã hoje, ela não chama Pérsia. Então, Magog, da terra de Magog, fui lá. Quem é terra de Magog? Rússia e Ucrânia. Príncipe de Ros, de Meseque. Quem é? Povo que veio de Moscou, ou Moscou de hoje. E Tubal. Tubal o que é? Turquia. Profetiza contra. Versículo 1 do capítulo 38 de Ezequiel. No 4 ele continua: far-te-ei que te volvas, porei anzóis no seu queixo e te levarei a ti e a todo o seu exército, cavalos e cavaleiros, todos vestidos de armamento completo, grande multidão com pafês e escudo empunhando toda a espada. Ponto e vírgula. Aqui, qual era a visão de Ezequiel com relação ao exército de infantaria, por exemplo? Ou de armamento? Arco e flecha, escudo e pavês e cavalo. Ele não tinha uma visão de tanque de guerra. Tanque de guerra hoje são feitos de grafeno e lignina, que são 2 produtos combustíveis altamente resistentes. Ele não tinha essa visão. E aí ele começa a descrever. O versículo 5 ele fala: persas, Irã de hoje. Etíopes, a Etiópia. Put, norte da África. Com eles, todo com escudo e capacete. Gomer, Ucrânia e sul da Rússia. E todas as suas tropas. A casa de Togarma, que são os armênios, que hoje estão incrustados lá no meio da Rússia e da Turquia, do lado norte, e todas as suas tropas, muitos povos contigo. Pula para o versículo 10 do capítulo 38 de Ezequiel. Assim diz o Senhor Deus: naquele dia, presta atenção, irmãos, terás imaginações no seu coração e conceberás mau desígnio.
Como é que é feito as guerras, como é que são feitas? Estão na cabeça dos governantes. Trump falou assim, eu vou atacar lá. Ele ataca, ele manda, faz aí o planejamento, quando chegar a hora você me avisa, pum, ataca, aperta um botão. Então ele está dizendo aqui, naquele dia, terás imaginações no teu coração e conceberás mau desígnio. E dirás, subirei contra a terra das aldeias sem muros, virei contra os que estão em repouso, que vivem seguros, que habitam todos sem muros e não têm ferrolhos nem portas. No dia 7 de outubro lá de 2023, quando o Hamas atacou aqueles jovens e matou 1.000 e tantas pessoas, estuprou, matou criança e tal, eles estavam sem muro, sem nada, eles estavam lá achando que estão com a segurança. E eles foram e fizeram isso. E essa pessoa está aqui falando claramente, o versículo 12, isso a fim de tomares o despojo, arrebatares a presa e levantares a mão contra as terras desertas que se acham habitadas, contra o povo que se congregou dentre as nações, o qual tem gado e bens e habita no meio da terra. Irmãos, o judeu não representa nem 0,7% da população mundial, mas é o povo mais rico, que tem mais prêmio Nobel de tudo quanto é coisa do mundo, por causa da bênção que Deus escolheu. Deus escolheu esse povo não pelo mérito deles, porque a palavra de Deus diz que ele é de dura serviço é pescoço. Independente do que é o judeu, se você gosta ou não gosta do que ele faz, ele foi escolhido por Deus, ponto. E eu e você fomos escolhidos por Deus, não pelo meu mérito, não pelo seu mérito, mas pelo mérito dele, ele escolheu. Então aqui está dizendo isso. E ele continua no versículo 13, Sabá, sabe quem é? Iêmen, e Dedã, a Arábia Saudita, e os mercadores de Tarsis é Tunísia, e todos os seus governadores rapaces. Essa palavra aqui, eu vou deixar para você estudar melhor, mas eu vou depois fazer uma observação. Esses governadores rapaces te dirão, aí já é uma conversa que não é mais de guerra, mas é de diplomacia. Entenda o que eu estou querendo dizer. Os Estados Unidos, Trump fez uma eleição dizendo, vou acabar todas as guerras. O Império Romano, a partir de Júlio César, ele criou uma expressão chamada Pax Romana. Pax Romana, no latim, quer dizer a paz romana. Como é que ele fazia? Através da arma. Ele chegava com o império lá militar e falava, agora vai ter paz. O Trump fez isso agora, para não poder desdizer o que ele prometeu, que ele ia acabar todas as guerras. Falou assim, a partir de agora, ou é tragédia ou é paz. Agora os caras ou ficam com medo e vão sentar na mesa para uma diplomacia, como está acontecendo aqui. Olha o que ele fala. Vens tu para tomar o despojo, ajuntaste teu bando para arrebatar a presa, para levar a prata e o ouro, para tomar o gado e as possessões, para saquear grandes despojos. Isso é uma conversa que não é de guerra. A guerra vai lá e solta uma bomba. Aqui é uma diplomacia que aconteceu logo depois de um tempo. Eu não estou querendo dizer aqui, não interprete mal, que os Estados Unidos faz parte dessa profecia. Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é analisar à luz da palavra o que eu estou vendo. E essa palavra rapaz me chamou muita atenção, porque no hebraico original é kefir. E kefir é leãozinho. Duas coisas me chamaram a atenção essa semana. Primeiro, a operação de ataque do Irã pelo Israel é leão levantado. Segundo, os Estados Unidos saíram da onde? Do Império Britânico. E o Império Britânico, até hoje, a bandeira e o símbolo é um leão. Então, um leãozinho saiu do leão grande, filho de um leão. Fica essa palavra profética para você estudar e ver com os seus olhos o que vai acontecer. Não estou dizendo que é isto. Estou corrigindo. Então, o resumo dessa mensagem que eu quero terminar aqui, irmãos, é o seguinte. O que você faz com essa informação que eu estou te dando? Bom, você, resumidamente, me mostrou que as palavras proféticas Deus cumpre, porque Ele é fiel e Ele é poderoso. Ele transforma aquilo que foi cumprido em história, e aquilo que não foi cumprido, obviamente, você tem que crer que vai acontecer. E eu não estou interpretando nada, eu estou só dizendo que há um conglomerado de países comandado pela Rússia, pela Ucrânia, pelo Irã, pelos países árabes, que vão contra Israel. Quando? Não sei. Mas o cenário está sendo preparado. O cenário está sendo preparado.
Porque você acha que eles vão ficar contentes do que eles estão apanhando? Eles já chegaram à conclusão que o exército americano é muito mais forte junto com o judeu, é muito mais forte. Então, vamos esperar um pouco e vamos nos preparar para depois entrar com tudo lá dentro. Mas até o versículo final do capítulo 39, você vai ver que eles vão perder de novo. Vão perder de novo. E depois disso, pegando outras passagens da Bíblia, nós vamos chegar no arrebatamento. Então, irmãos, eu vou repetir essa pergunta, o que você faz com essa informação? Que a palavra de Deus, não sou eu não, a palavra de Deus está dizendo para você botar a barba de molho, quem tem barba, botar a cara no chão para santificação ou para conversão, para falar, eu quero estar nesse barco que vai buscar a igreja. E eu não estou falando isso para você ter medo, porque o medo medo é contra a palavra. Você não, tá bom, eu estou ficando com medo, estou vendo que vai acontecer, então eu vou me tornar crente só para eu não ficar aqui na tribulação. Deus conhece o nosso coração. Eu, como pastor, irmãos, quero dizer uma coisa para você. Eu tenho me surpreendido com a igreja de modo geral, como instituição. Porque para mim a igreja não é uma instituição feita de parede. No dia seguinte do arrebatamento, essa igreja aqui, esse prédio aqui, vai ficar para alguém aí. Que não vai ter ninguém aqui nessa igreja. Nem pastor, nem membro. Vai estar todo mundo vazio. Aí alguém vai falar, poxa, tem um prédio lá abandonado, vamos entrar lá. E provavelmente vai ter culto no dia seguinte. Porque aqueles que ficaram e não acreditaram na palavra, eles vão falar, poxa, tudo aquilo que a Bíblia diz e previu aconteceu. Então eu quero agora falar, eu preciso desse Deus. E infelizmente na tribulação, só morrendo é que você vai ganhar a salvação. Porque a misericórdia de Deus, o Espírito Santo de Deus, ele vai continuando. A pregação, a salvação do homem, ele aconteceu antes de Jesus, no tempo de Jesus, depois de Jesus e na tribulação também, e inclusive no milênio, quando Jesus estiver pessoalmente reinando aqui nessa terra por 1000 anos, vai acontecer conversão. Então, a misericórdia de Deus, o amor de Deus, ele é enorme, mas depende de mim e de você. Por que eu vou ficar aqui? Então, essa é a pergunta que eu faço. O que você faz com essa informação? Ficar com medo? Não é essa a minha intenção. A minha intenção é trazer esperança para você. Porque eu e a Raquel, com a idade que nós temos, já passamos por situações gravíssimas, a começar de antes da nossa conversão, que tinha um decreto demoníaco dado por um médico que a minha filha, que passou 4 anos e meio sem dormir, ia morrer com 12 anos, 13 anos, quando ela estivesse na puberdade. Isso era um decreto que eu e ela tínhamos. Até que um dia, uma senhora que tinha fé ligou para Raquel na véspera de a gente mudar de novo, pela 18ª vez, mudamos para Guararema para construir a rodovia dos... como é que chama? Ayrton Senna, naquele tempo era Trabalhadores. E ela falou, traz o Caio aqui, vem aqui, porque Deus me revelou essa semana que vai curar tua filha. E ela virou para mim e falou, vamos lá, nós não temos mais o que fazer. Eu falei, eu não creio. Bom, não importa que você creia ou não. Tem algum problema você ir lá? Não, vamos lá. Paguei meu cigarro antes de entrar na casa, porque eu sabia que crente não fuma, não bebe. Eu fui criado numa igreja evangélica, irmãos. Nasci na igreja evangélica. Com 16 anos de idade eu caí fora. Isso aqui para mim é uma hipocrisia. Meu avô era o maior dizimista da igreja e não falava com a minha mãe. Que coisa. Então, eu estou querendo encontrar uma desculpa para sair fora, né? Porque aquilo lá era muito chato, não pode isso, não pode aquilo. Então, naquele momento eu estava ali fumando 80 cigarros por dia, 4 maços. No fim de semana eu enxugava um litro de uísque. Tá bom, eu vou lá. Fizeram uma oração muito simples. Eu ficava imaginando assim, né? Vai descer um anjo, vai fazer isso, fazer aquilo. Mas eu não cria.
Ela fez uma oração simples. Enquanto estava fazendo a oração, eu fiquei parado assim, e de repente o Espírito Santo foi tocando em mim, mostrando toda a minha maldade que eu tinha, como um calabrês bravo que eu era. E eu comecei a fazer uma relação de pecados que eu tinha com o Senhor, e Deus falou assim comigo: eu quero você como você é, porque eu é que vou te transformar. Irmãos, não faça nada para Deus, não tenho nenhum mérito, o mérito é dele, o seu mérito não vale nada para Deus, basta você crer. E naquela hora eu percebi que Deus mudou aquela acusação que eu estava sentindo. Na verdade não era de Deus, era eu falando: eu não mereço nada. E o amor de Deus entrou na minha vida assim de uma forma tão poderosa, que eu chorava como eu estou chorando hoje agora, e falei: Senhor, me aceita desse jeito. Ele falou: eu vou te transformar. E eu fiquei tão alegre naquele momento. E eu e minha mulher voltando para o hotel, porque nós íamos já no outro dia pegar o avião para ir embora, eu fiquei até 3 horas da manhã falando com ela sobre isso. Naquela noite a minha filha, foi a primeira vez que nós vimos ela dormir. E dorme até hoje. Nunca aconteceu mais nada. O poder de Deus continua existindo até hoje, irmãos. Creia nisso. Salmo 66, versículo 17, ele diz assim: Ele em seu poder, o Senhor em seu poder, governa eternamente. Os seus olhos vigiam as nações. Não se exaltem os rebeldes. O capítulo 37 diz assim: fui moço e já agora sou velho. Parece que fui eu que escrevi isso. Porém jamais vi o justo desamparado. Viu, Marino? Profeticamente eu estou dizendo isso para você: o Senhor não vai te desamparar nunca, e nem a sua descendência a mendigar o pão. Eu sou um crente desde o dia 9 de janeiro de 1981, às 11h30 da noite, e eu nunca vi um crente mendigar o pão. É promessa cumprida do Senhor. E quero terminar dizendo capítulo 3, versículo 5, que eu consegui decorar lá no início da minha conversão, quando eu estava no Iraque, fui traído por uma situação lá, e eu, ao invés de eu reagir como um calabrês que eu sou, Deus mandou eu olhar a palavra. Eu tinha 1 ano e pouco de convertido. Eu descobri essa palavra e ela se tornou o rema na minha vida. A palavra rema no hebraico é uma palavra revelada, ela se revelou profundamente. O Rony hoje passou no grupo lá da célula dele. Esse versículo não foi coincidência, viu, Ruma? Confia no Senhor de todo o teu coração. Não te estribes no seu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Eu, quando vi esse versículo, falei: Senhor, o que o Senhor quer me ensinar com isso? Nós estávamos num momento, num país em guerra com o Irã, que não descia uma companhia aérea lá. Para a gente, quando nós fomos para o Iraque, tivemos que ir com um voo charter, um voo fretado. Imagina quanto custa isso. E eu, contra a vontade da empresa, falei: vou levar minha mulher e meus 3 filhos. Falei: Caio, é muito caro isso. Falei: não interessa, eu só vou nessa condição. Mas você vai levar no meio da guerra os seus 3 filhos? A Rebeca, minha filha, que é pastora hoje, tinha 1 ano e meio. Vou. Sabe por quê? Porque Deus falou comigo numa palavra profética, no meu sítio lá em Biritiba Mirim, que Ele iria nos levar e ia trazer. Então eu creio, vou trazer com os meus filhos. E Deus fez isso. Irmãos, as pequenas coisas da nossa vida, para Deus são iguais às grandes coisas que Ele tem o controle. Creia nisso. Eu quero orar com você para nós terminarmos essa palavra. Não precisa vir aqui na frente não, mas aquilo que você tem, que você está precisando, irmãos, seja uma cura, assim como eu falei, uma cura decretada, um decreto: isso aqui é um câncer que não tem cura. Mentira do Satanás. Quem tira a minha vida é o Senhor. E se ele decidiu, acabou o seu tempo,
Não precisa fazer nada, não tem jeito, Ele vai levar. Mas se Ele quiser que você fique para glorificar o nome dEle, como aconteceu com essa cura da minha filha, ela tem hoje, ela é de 1976. Daqui a 2 anos ela vai fazer 50 anos. E é uma moça forte, uma moça linda, cheia do poder do Espírito Santo de Deus. É um marco na minha vida e na sua vida. E depois disso, quantas vezes nós somos curados? Quantas vezes Deus tirou a gente de um lugar que a gente não sabia onde ia sair, tanto na área financeira quanto na área. Deus foi fazendo. Hoje de manhã, no culto das 11 aqui, eu estava vendo meus netos, meu filho que chegou a semana passada dos Estados Unidos com 2 netinhos lindos, que fazia tempo que fazia quase 1 ano que eu não via. Eu estava louvando a Deus, Senhor, eu não preciso mais nada na minha vida. Irmãos, começa a olhar isso, olhar os bênçãos que Deus tem feito na sua vida. Não olha aquilo que está atrás te enchendo, não. Tome posse dessa palavra, porque Ele é fiel. Senhor, eu quero colocar as nossas vidas no seu altar. Cada um daqueles que estão aqui hoje, falando com a boca e crendo com o coração que o Senhor é o Senhor da vida deles, transformador, que traz a salvação na acepção da palavra, não somente salvação eterna com o Senhor, mas a salvação de situação que eu estou passando aqui agora. Eu repreendo na autoridade do nome poderoso de Jesus todo espírito maligno que está trazendo qualquer tipo de impedimento na minha vida. E eu ordeno agora, Satanás, tira a mão dos filhos de Deus, porque nós declaramos com a boca e cremos com o coração que Jesus Cristo é o Senhor da minha vida e é o meu Salvador com todo o poder que Ele tem. E que essa mensagem, Pai, seja por convencimento não meu, mas por convencimento do Espírito Santo de Deus no meu coração e no coração de cada um de nós, de que o Senhor tem o controle completo da minha vida, da situação que estou passando e da vida deste mundo, e eu estou protegido com uma redoma pelo Espírito Santo de Deus, para a honra e para a glória do nome de Jesus. Vão na paz, irmãos, e que a graça de Jesus Cristo, que o amor de Deus e que as consolações do Espírito Santo de Deus estejam na vida de cada um de nós hoje e para sempre. Vão na paz.